Olá, eu sou Lenir Nunes, da LN Carreira, e estou aqui para te entregar o melhor conteúdo para alavancar a sua carreira. E hoje a nossa convidada é a Luísa, e que vai compartilhar um pouquinho da sua trajetória enquanto empreendedora e a maternidade, né? Olá, Luísa! Um prazer enorme de estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Bem feliz. É o nosso segundo podcast, né, Lu? No momento da vida e agora no outro momento da vida, né? A gente se segue, né? Compartilha aí uma série de coisas, mas eu acho que aproveitar esse mês, né? Tão gostoso aí para falar sobre maternidade e assim, quando a gente pensou em você, é uma das coisas que eu fico muito feliz, assim, é você trazer muito essa realidade, né, da maternidade, do papel enquanto empreendedora. Mas para quem não te conhece, difícil, né, Lu? É difícil mesmo, quem não te conhece mais, pode ser. A gente sabe que o nosso podcast hoje chega aí com um monte de gente, com bom alcance. Eu queria que tu trouxesse, assim, quem é a Luísa, que não está no LinkedIn. Então tá, vamos lá. Eu sou mãe da Alice, de 3 aninhos, e do Davi, de 10 meses. Sou a esposa do Guilherme. Acabei de fazer 36 anos. Sou cristã. Sou uma pessoa que sou apaixonada por gente. Gosto muito de conteúdos de gestão de negócios, assim, eu adoro. Amo moda também, tanto é que meu negócio, né, é um varejo de moda. Com 4 lojas em Joinville, mais o site. Então, basicamente, esse em resumo, eu diria, né? Essa é a Luísa. Sou mãe, sou empreendedora, sou mulher, sou amiga. Eu tento equilibrar os pratinhos da melhor forma possível, né? De vez em quando tem um que voa longe, a gente vai lá, pega ele de volta. Que legal. E assim, Lu, isso que é legal, né? Trazer um pouquinho de quem é você até para se conectar com o teu próprio público também, né? Que vai mudando aí na medida que o teu negócio vai crescendo. E uma das coisas, Lu, eu te acompanho, né? E eu vi os teus compartilhamentos sobre assim, puxa, foi um baita susto, né? A Alice chegar e agora, né? Compactuo isso contigo, porque minha filha mais velha está com 7 anos, a mais nova com 4. Então a gente deseja muito esse momento de maternidade. E aí, quando chega, né? Sai daquele manual de livros. Como é que foi, assim, né? Essa questão do susto e depois desses 2 papéis principais, né? De mãe, agora que te exige aí uma dedicação gigantesca, e de empreendedora que leva o teu nome. Me conta um pouco. Então, eu casei em 2019, né? E nós tínhamos programado que a gente iria tentar começar a ter filho em dezembro. Eu engravidei em agosto, então foi aí um susto, né? Pensei, meu Deus. E eu sei que gosto de ter tudo organizado, programado, naquela mania de, né, querer controlar as coisas, quando na verdade, né, a maior parte das coisas você não controla. E aí, assim, foi aquele susto. Tanto é que a gente conversou quando eu tava grávida da Alice, né? E aí veio a Alice e veio no meio de uma pandemia, então foi um desafio grande, né? Porque ela nasceu dia 28 de abril e a pandemia estourou dia 18 de março, né? Então foi bem difícil, assim, esse início. E aí depois, conforme a pandemia foi, enfim, melhorando, né? Graças a Deus, o mundo saindo dessa situação. Foi entendendo, né? Porque a gente não tava nem entendendo nada, né? Exatamente. As coisas foram melhorando, a gente começou a voltar a conviver com a família, com amigos, então depois disso aí ficou legal, né? Só que junto com o desafio da maternidade veio um desafio gigante nos negócios, porque o que acontece? Nós ficamos 9 meses com os provadores fechados, tivemos uma redução brusca de fluxo nas lojas por conta da pandemia, então, e aí nesse momento, era o momento em que assim, o negócio era meio que tudo ou nada, precisava de tudo de mim. Só que se eu desse tudo de mim, eu deixaria de ser mãe. Então aí veio a minha primeira decisão difícil, né? Deixaria de ser mãe não, mas eu abdicaria um pouco do meu tempo de mãe em que tinha um bebê recém-nascido ali que precisava de mim. Então essa foi a minha primeira decisão difícil. De assim, né? Qual papel que eu vou
precisar priorizar mais, porque tem 24 horas no dia, né? Então, tu tem que priorizar. Tu não consegue dar conta 100% das mesmas coisas na intensidade que tu tinha antes de ter filho. Então, pra quem empreende, né? Por mais que seja um desafio gigante, é um negócio que tu vive o teu negócio, tu ama e quer fazer acontecer, e tem aquela ansiedade de as coisas darem certo, e se dedica. Só que tem um filho vindo aí, né? Um filho que tinha acabado de nascer. E aí tu não se conhece direito como mãe, tu não sabe direito qual é o teu papel, tu não sabe direito como cuidar daquela criança. O amor é uma coisa que ele vai ser construído ao longo do período. E uma coisa, isso é meio polêmico, tá, gente? Mas quando nasce o teu filho, eu não sei vocês, mas eu não amei incondicionalmente na hora que eu peguei a minha filha nos braços. Meu, demorou 2 meses, tá, Lu? E assim, admito isso, né? O grande desafio de olhar e dizer assim, nossa, como é que um serzinho desse agora me tirou todo o controle que eu tinha, né? Exatamente. E assim, tem até pessoas que me julgam assim, nossa, tu ama tua filha? Tipo, quando me perguntava, né, que eu tava grávida, tu ama tua filha? Eu falei assim, eu amo, mas eu não amo assim incondicionalmente ainda, porque eu não conheço ela dentro da minha barriga. Eu acredito que isso vai ser uma construção. E realmente foi, sabe? Então, no momento em que tem um serzinho ali que tu ama, mas tu não ama incondicionalmente, não chega nem perto do amor que tu vai sentir ao longo da vida desse serzinho, né? E aí tu tem teu negócio precisando de ti, tu tem que tomar uma decisão. Pensei, não, calma aí. Meu filho, né? Uma missão que Deus me deu pro resto da minha vida. Meu negócio é uma coisa que eu amo muito, né? Que eu realmente acredito no propósito dele, que eu quero cuidar daquelas pessoas que estão aí junto comigo. Mas hoje eu preciso ser mãe. Então eu tive que me retirar um pouco do negócio. E, no caso, dar o meu melhor no tempo em que eu tinha, que era bem... Minha carga horária reduziu assim mais do que a metade do que eu tinha antes, né? E aceitar que o negócio não ia caminhar tão bem naquele início, naquele primeiro período. E tá tudo bem. Porém, tem que, né, fazer uma escolha consciente do teu tempo e, enfim, da tua vida. Então, esse foi o primeiro desafio. Conforme o tempo foi passando, que a Alice... E eu escolhi amamentar também, então... Eu amamentei a Alice até 1 ano e 7 meses. Parei de amamentar só porque... Por orientação médica, quando eu engravidei do Davi, né? E aí, hoje eu amamento o Davi ainda, também. Então, acho que uma das primeiras... Dos conselhos mais preciosos que tem... E que tu aprende com a maternidade... E que não é fácil... É de você ser presente. Então... Quando tu vai pro trabalho, tu meio que sente um pouco de culpa de deixar o teu filho. Quando tu tá com o teu filho, sente um pouquinho de culpa porque tu poderia estar entregando mais no trabalho. Então isso é um sentimento dúbio que tu sente assim, praticamente o tempo inteiro. A todo momento. Só que a forma de tu não se sentir mal com isso é você ser presente de verdade, né? De tu entregar tudo quando tu estiver com o teu filho, sabe? Eu sento no chão, olho a história, eu brinco, eu corro atrás, sabe? Eu brinco igual criança mesmo quando eu tô com os meus filhos. E quando eu tô na empresa, eu também procuro entregar o meu melhor, assim. Entrego tudo, eu sou intensa, eu sou exigente. Ao mesmo tempo, eu procuro ser doce, ser amorosa com as pessoas, né? Ser doce com as pessoas e dura com os resultados. Para que a gente consiga fazer uma entrega excelente, sabe? Então, é isso aí. Eu até tava comentando, a gente tava conversando um pouquinho antes de iniciar. Isso. Eu sigo a Cristina Junqueira e ela fala bastante sobre essa questão de maternidade junto com o trabalho. E ela falou uma frase que eu não entendia na época, que hoje em dia eu entendo, né? Que ela falou que a mulher grávida é o mamífero mais eficiente do mundo. E realmente. É verdade, é verdade. Tem que ser tão multitarefa e tão ágil com um filho, depois com 2 ainda mais. Que quando tu começa a incorporar isso, né, na tua cultura, na tua vida, tu consegue entregar muito mais no trabalho. Então, às vezes, assim, por mais que tu trabalhe menos, tu acaba, às vezes, entregando muito mais do que antes de ter filho, sabe? Ô Lu, faz sentido pra ti assim que muda o conceito de produtividade, né? Completamente. Muda porque a distribuição de tempo é outra, né? E a produtividade é outra, né? Adorei essa do mamífero mais produtivo que existe, hein? É justamente. Quando tu tá ali fazendo o que tem que fazer, se propõe a fazer, tu tem que entregar tudo. Porque depois não tem tempo, entendeu? Depois tu vai pra casa, tu vai ficar com a tua família, né? Por exemplo, a Alice até 1 ano ela dormia super bem. Depois que ela fez 1 ano, ela começou a acordar muito
à noite, né? E eu brinco com meu marido, faz 2 anos que eu não durmo e que eu produzo leite. O tempo inteiro. Então, o Davi também não dorme. Noite passada foi uma noite que ele acordou 6 vezes. Em noites boas, ele acorda de 2 a 3. E no outro dia, tu tem que estar bem pra trabalhar, entendeu? E quando compensa isso? Não compensa, né? É diferente, assim, de você ter um período, né, de 2, 3 dias intenso. Não, mas eu vou ter como compensar final de semana. E eu acho que é bem interessante, Lu, assim, ó, isso que você trouxe, né? Veio a Alice, veio no momento de aprendizado para todo mundo, tu aprendendo enquanto ser mãe e aprendendo esse novo momento do teu negócio, né? E precisando fazer escolhas a todo momento. E aí depois ainda vem o Davi, né? Que também desejado, esperado, mas também com outros desafios, porque agora são 2, né? O que mudou, assim, desse nível de consciência, Lu, da primeira maternidade para a segunda, assim? O Davi, na verdade, ele veio num momento melhor do que o Darice. Porque o que acontece? Nós já tínhamos o desejo de ter o segundo filho. E eu tava com síndrome do ovário policístico. E o médico falou que provavelmente eu não iria engravidar. Quando eu quisesse engravidar, era pra eu avisar que daí a gente iria fazer um tratamento pra realmente conseguir engravidar. Mas se viesse, pra gente tava tudo certo. E nessa que eu recebi o diagnóstico, deu que 2 meses eu já engravidei, entendeu? Foi muito rápido. Só que assim, quando eu... Não foi aquele susto, foi uma coisa que meio que legal, que gostoso. Foi um momento bem diferente, sabe? Então já sabia como era gostoso, já sabia. Na verdade, ele tinha 1 ano e meio. E assim, começou a ficar bem mais gostoso mesmo depois dos 2. Então eu achava que, nossa, que legal, vai ser muito legal. Mas tipo, fica muito melhor, entende? Eu não tinha nem consciência. E assim, a ideia é justamente... Eu sou filha única, né? E eu tenho um meio-irmão que ele é filho do meu padrasto. Então, eu queria que os meus... Eu sempre quis ter muito irmão. Então, eu queria que os meus filhos tivessem essa experiência de ter um irmão, de poder compartilhar, sabe? De ter essa entrega, assim, essa troca. E hoje em dia é uma das coisas que eu mais valorizo e que eu mais amo, assim, de ver o amor nascendo entre os dois. Assim, é inexplicável, sabe? É incrível mesmo. E aí, assim, o que eu comentei contigo também é que eu fiquei muito feliz na gestação do Davi. Foi uma gestação, assim, tive alguns desafios em termos de saúde. Tive sangramento, tive alguns desafios que é normal. Sim, complicações, né? Mas... E eu imaginei que pensei, bom, quem dá conta de um, dá conta de 2, vai ser tranquilo. Nossa. Ai, Lu, imagina, tu pegou uma fase, assim, super pequenininha, Alice. Não, foi bem difícil. O início, assim, os primeiros 3 meses dava vontade de fugir, e levar todo mundo junto, é claro, né? Mas que dava vontade, dava, vou ser bem honesta. E agora tá entrando numa fase muito gostosa, né? Que ele tá ficando maiorzinho, interage com ela, eles ficam juntos. Então agora tá uma delícia. Mas é um desafio grande. E assim, é possível ser mãe, ser empreendedora. Mas você precisa ser muito consciente das suas escolhas, do seu tempo. E assim, recomendo, né, melhorar a questão de espiritualidade, de fazer terapia também, porque se numa profissão de alta performance já exige bastante autoconhecimento para tu ser consciente das suas escolhas e fazer escolhas certas, né? Quando se fala de maternidade e negócios, com certeza é uma profissão de alta performance, independente do tamanho do teu business, entendeu? Exatamente, estar bem, né? E talvez reconhecer que hoje não tá legal, né? E uma coisa assim que tu traz muito, essa questão de escolhas e intencionalidade, né? Faz parte, ou me conta um pouquinho assim sobre essa questão de comparação, porque quando a gente acaba optando pela maternidade depois dos 30, né? Existe aí um movimento muito grande da gente olhar para várias histórias, várias amigas, várias pessoas da família, né? E ainda, poxa, eu quero levar do meu jeito, desse jeito, e assumir isso, né? Teve um pouco disso para ti, Luísa? É que eu sou, né, por conta da minha quantidade de atividades, enfim, de ser empreendedora, eu sempre busco ler bastante. Tu empreende desde quantos anos? Desde quantos anos? É que, na verdade, os meus pais sempre tiveram um negócio, né? No caso, Sim. meu avô, então eu nasci dentro de um negócio, eu nasci, tipo, dentro de uma família empreendedora. Então, eu meio que sempre soube como funcionava, e aí depois assumi de verdade, foi depois de uns 25, mais ou menos, quando eu fiz o meu primeiro MBA, que
eu realmente assumi junto com a minha mãe a loja, sabe? 25, Uhum. 23, mais ou Uau, menos. uau, que legal. Na verdade, assim, resumo da história, né? Meu grupo, o meu avô tinha um grupo de empresas que meu pai e minha mãe trabalhavam juntos, meu pai e minha mãe se separaram e aí uma das lojas ficou comigo e com a minha mãe. Isso eu tinha 13 anos, né? 13 não, 15 anos na época. Fazia Tupi, técnico da Tupi, e aí depois eu fiz faculdade de administração e depois, assim que eu saí da faculdade, eu já iniciei o meu primeiro MBA foi de gestão comercial. E aí foi a partir desse MBA que eu tive um pouquinho mais de consciência em relação ao que é ter um negócio e realmente assumir esse papel, que antes eu meio que me comportava como uma auxiliar da minha mãe, entendeu? Ela tomava Uhum. a gente foi invertendo esses papéis, foi onde eu resolvi abrir, no caso, né, mais lojas, e aí que eu realmente comecei a empreender de verdade, foi nesse momento. Ser mais protagonista do próprio negócio, né, Luiz, assim, né? Exatamente. E assim, essa questão de comparação e até eu procuro ter muito filtro em relação ao que eu leio, ao que eu vejo, ao que eu ouço. Então, eu meio que nem tenho muito tempo de ficar me comparando com as outras pessoas, sabe? Eu tento me comparar comigo. Então, assim, como é que eu era até ontem? Até ontem eu era desse jeito. Então, beleza, o que eu preciso fazer para evoluir um pouquinho, né? E é esse exercício que eu procuro fazer comigo mesmo, sabe? Legal. Comparar a tua maternidade antes com essa agora, na verdade, né? Sim, exatamente isso, exatamente isso. E eu sou muito prática, assim, sabe? Eu até, com os meus liderados, eu procuro conversar hoje, até inclusive eu tive um feedback em relação a isso. Falei, sou muito prática, muito resolvida, então pra mim ela falou, não é mais assim, é assado, pra mim tá resolvido, tá ótimo, só que eu sei que nem todo mundo é assim. Então, assim, se eu tiver indo muito rápido, me posiciona pra, né, eu fazer as coisas de acordo também, algo que fique legal pra ti, pra equipe, pros liderados, combinado? Não, combinado, show de bola. Então é aquele negócio, né? Tipo, com um negócio, com 2 filhos, meio que não tem muito tempo. Então, é assim, é assado, é assado. Quando eu tô me sentindo mal, eu procuro ficar consciente do que é esse sentimento, por que ele está assim, o que eu preciso fazer para que ele saia do meu coração, para que eu, né, volte a entrar no estado emocional legal, bacana para mim. E é isso, né? E como eu te falei, faz 2 anos que eu sou convertida, né? Que eu me converti, eu me batizei novamente. Então isso pra mim foi um divisor de águas. Que legal. Eu entendo que eu sou incompetente em muitas coisas. Nesses momentos eu entrego pra Jesus. E ele sempre tá ali pra me acolher e pra me ajudar nesses momentos, sabe? Que legal. E Lu, assim, uma das coisas que eu fico muito feliz quando eu vejo o teu Instagram, assim, que você posta, né, com a Alice, entre reunião lá, amamentando, agora com o Davi, eu realmente já fiz muito disso com as minhas filhas, né, eu voltei a trabalhar, a Joana tinha 28 dias, a Esther tinha 26, né, então, muito parecido. E o nosso ambiente de trabalho, ele é muito confortável, né, no sentido de pessoas, permite, né, e eu lembro, assim, que as pessoas acham um pouco estranho, né, então tem que ser uma escolha muito consciente nossa, em comum acordo com o nosso cônjuge, né, que é a pessoa que é a que mais tem que nos apoiar, né, mas é desafiador, né? Você tá num contexto profissional e daqui a pouco tá trocando uma fralda e tá amamentando. Mas eu queria saber, assim, como é que tu se sentia, né? Talvez qual é o teu principal sentimento de poder juntar tudo isso, né? E essa é uma virtude de poucas mulheres também, né, Lu? Desse privilégio, talvez, né? É que empreender tem seus ônus e bônus, né? Normalmente as pessoas enxergam mais os bônus do que o ônus, mas tem muitos ônus. Muitos. Também ter essa flexibilidade de conseguir trazer os seus filhos, né, sua família, mais para perto do seu trabalho. Só que isso não reduz o nível de entrega que tem que ter. Isso não vai mudar nada, né? Exatamente. Tipo, o mercado não vai deixar de exigir por conta de ter essa flexibilidade. E legal, é bacana. E é muito... tem que ter uma sensibilidade muito grande de conseguir equilibrar os pratos no sentido de estou trazendo meu filho, né? Porém, não pode atrapalhar, de certa forma, o andamento das coisas. Então, não pode ter todas as horas, todos os momentos, tem os seus momentos, a gente tem que saber dosar e equilibrar isso, né?
E tem momentos assim que, por exemplo, o ideal seria ficar em casa, né, cuidando do meu filho, por exemplo. Eu voltei a trabalhar com, sei lá, o Davi tinha uns 30 dias, mais ou menos. Eu não tive licença maternidade, entende? Com a Alice foi a mesma coisa. Então, a minha licença maternidade foi no trabalho. Então, tem negócio. Tu traz, ok. Só que tem uma responsabilidade muito grande. A maior parte das pessoas não consegue ver e entender, né, o tamanho disso. E eu vejo assim, de mim dependem muitas famílias, muitas pessoas. Eu sou muito grata e muito responsável em relação a isso. Então, eu me cobro bastante também. Uma coisa também que é muito importante as mães fazerem para serem mais felizes como profissional, como mães, como tudo, talvez reduzir um pouquinho a régua, sabe? Tipo, não se cobrar tanto. Tentar entregar o teu máximo em tudo, estar consciente disso, né? Ter essa intenção e ser consciente disso e não ficar, nossa, mas eu podia ter trabalhado mais. Porque se eu não tivesse com um problema na cabeça do trabalho, eu poderia ter ficado mais tempo com meu filho, sabe? Então, essa questão de ser intencional e ser consciente das suas escolhas, ela tem que vir na tua cabeça e é um treino diário. Não é uma coisa assim, hoje em dia parece que, ele falando, não me parece assim, nossa, é assim, de uma hora para outra, não é? Não. Isso é um treino diário, sabe? E uma das coisas assim que eu não sei se você pensa que imagem, né, que recado ficará para Alice ou para o Davi, né? Porque agora a gente tem rede social, antigamente não tinha nada disso. Então, assim, ele se vendo nesse contexto, né? Minha mãe não teve lá a tradicional licença maternidade. E Lu, de verdade, assim, tá tudo bem a gente não ter tido aqueles 4 meses, porque a gente vai integrando isso e vai compensando de outras formas, e tá tudo bem, né? O trabalho, esse papel de empreender é importante também para nossa maternidade integral, né? Sabe que eu vejo assim, eu só vou conseguir ser uma mãe feliz tendo uma profissional feliz, uma esposa feliz, uma amiga feliz, tudo isso, entendeu? Então, por exemplo, pro meu perfil de pessoa, eu não consigo viver também, sei lá, 4 e 6 meses em casa só, sem trabalhar, sem né, cuidando integralmente só da criança. Eu admiro e acho incrível quem faz, quem consegue. E aí, de novo, não existe certo e errado, é questão de perfil. O meu perfil, eu não seria uma mãe tão feliz se acontecesse isso comigo, entendeu? Então, eu optei, se eu quisesse ficar em casa, deixar os negócios durante um tempo, poderia, mas eu optei por voltar antes, sabe? Eu sei que a minha presença lá é importante, faz a diferença, entende? Então, de novo, é perfil e é escolha de cada um, né? E cada um tem que estar consciente das suas escolhas. Ao mesmo tempo que educar é estar presente. Tu não consegue educar o teu filho à distância, tu não consegue terceirizar isso pra outra pessoa, entendeu? Então, assim, os teus valores tu consegue passar convivendo, estando junto, né? Não tem como tu, deixa pra escola, deixa pra avó, não. Tem que estar aí junto, entende? Então, eu tenho a consciência que eu, como mãe, como profissional, como empresária, eu procuro entregar o melhor, o meu máximo, né? É o suficiente, é o melhor pra todo mundo? Não sei. Mas eu estou consciente, estou segura, estou feliz de que eu tô fazendo o meu melhor, meu máximo. E tá tudo bem. E tá tudo bem, sabe? E eu sou um ser humano, eu acerto, eu erro. E tá tudo certo, entende? Tudo tranquilo. Então, eu acho que uma das coisas também que tem que aprender como mãe é se acolher, se amar, baixar um pouquinho a régua, viver de uma forma mais leve, assim, sabe? Então, eu procuro procuro levar de uma forma engraçada, bem-humorada. Às vezes, quando eu tô no trabalho e, sei lá, me ligam que eu tô que eu preciso voltar pra casa porque eu estou doente. Ou quando me perguntam como é que foi a noite. Eu brinco, eu faço piada e tá tudo certo, sabe? Ao invés de levar como uma coisa ruim, como um fardo, né? E até aqui no trabalho, quando eu tô em casa também, me ligam no trabalho com a Alice, que eu tô com a Alice ou com o Davi, né? O Davi não entende, mas a Alice entende um pouquinho mais. Também com ela de forma leve, né? Ela já fala que quando ela crescer, ela vai trabalhar na loja. Que legal, ela já fala isso. E já são meio pequenas memórias, né, Lu? Que legal. Ela, quando eu vou trabalhar, ela fala que ela quer ir junto, sabe? Que ela vê o trabalho como uma coisa gostosa, como uma coisa boa. E esse tá muito atrelado a legado e essa leveza, né, Lu? Que tem trazido isso pra... E tá muito assim, né? Eu acho que uma palavra assim que eu acho que fica muito da tua fala é essa questão de presença, né? De estar ali integral, né?
E na ótica, assim, né? Imaginando aqui agora essas apresentações de Dia das Mães, né? Quando a Alice tiver 10 anos, num outro nível de consciência, né? Como é que ela gostaria de. Como é que tu gostaria? O que que tu gostaria de ouvir da Alice, assim? Enquanto. Que mãe que você tem sido, né? Ou que você foi até os 10 anos dela? Uhum. O meu maior objetivo é que a minha filha, que os meus filhos, na verdade, que eles se tornem pessoas boas, pessoas de bem, assim, criar realmente pessoas que vão fazer diferença no mundo. Ah, Legal. que vão ser grandes nomes, não, mas que eles são pessoas felizes, realizadas, que façam diferença para as pessoas que convivem com eles, sabe? Que exalem amor, que realmente façam bem para as pessoas, que sejam honestas, verdadeiras, de caráter, felizes e realizadas. Esse é o meu objetivo, sabe? A minha a minha intenção não é ter pessoas extremamente competitivas profissionalmente, que tenham suas empresas, nem nada disso. Não, meu objetivo é criar bons seres humanos. É isso, sabe? Eu vejo que a minha missão como mãe, como cristã, é essa. Então, é nisso que eu tenho focado. E eu procuro passar para eles também que trabalho não é uma coisa difícil, ruim, pesada. Eu procuro passar, tipo, de uma forma leve, sabe? Tipo, até na hora de ir pra escolinha, que às vezes ela não quer ir. Olha, Isso. precisa ir pra escolinha. Mamãe e papai só conseguiram ficar fortes, inteligentes e trabalhar porque a gente frequentou a escolinha. E é muito legal, né? E aí a gente fala assim, nossa, olha só que legal. O trabalho da mamãe, a mamãe ajuda várias pessoas, ensina um monte de coisas, né? A mamãe vende roupas para as pessoas ficarem felizes. A mamãe precisa ir trabalhar. Filha, você não gosta de Kit Kat? Gosto. Então, a mamãe precisa trabalhar para poder comprar o seu Kit Kat. Olha só que delícia. Só com o trabalho a gente consegue isso, sabe? Então eu procuro Que legal. tentar passar com leveza para ela também. Lu, bem legal isso que você falou. Esses dias eu fui levar a Esther, a minha de 4 anos, para a escola, e ela disse que ela estava cansada de ir para a escola todos os dias, de brincar todos os dias, de ir pro balé todos os dias. Nem é tanto. E aí a minha de 7 anos imediatamente falou assim: mamãe, até quando eu vou precisar ir para a escola, né? Então é começar a entender que isso faz parte de um contexto e que a gente tem outros ganhos. E que independente da escolha vai ter ônus e vai ter bônus, né? Gente. E assim, no mundo que é tão acelerado, que as pessoas estão tão ansiosas, eu vejo assim, ó, em um mundo tão depressivo e ansioso, eu acho que um dos meus maiores objetivos é criar os meus filhos para eles viverem presente, que é algo tão difícil, sabe? Até pra gente que é adulto. Então eu procuro trazer leveza na educação, na criação, com disciplina, lógico, né? Para que justamente eles se tornem boas pessoas, sabe? Esse é o meu objetivo, assim. Esse é a minha grande realização. De olhar lá na frente e pensar, meu, olha só, que ser humano incrível. Poxa, fiz um bom trabalho, sabe? Tipo, valeu a pena tudo. Já tá valendo a pena, né? São fases ainda que tu tá curtindo. E eu fico muito feliz, Lu, assim, eu acho que você influencia, né, com essas tuas entregas, né, principalmente na rede social, que é um grande diferencial teu, né, sempre foi, eu lembro, assim, de tu fazer inúmeras palestras, eu acho que nem se falava de influencer, tu já estava lá, né, ocupando teu espaço, então eu fico muito feliz, né, do que a maternidade te transformou, não te tornou, porque tu já tinha, né? Tu já tinha muita coisa aí, mas é obviamente só no momento de ser mãe que a gente consegue aí resgatar, né? Transformar alguns sentimentos e fico muito, muito feliz mesmo de... E teve uma frase que eu ouvi que me marcou muito, que é ter filhos te tira da... Qual que era a frase que a palavra que foi tira da prisão, que é você ser escravo de si mesmo, porque tu precisa abdicar muito de ti, né? Uma dedicação, uma doação completa pro outro, sabe? De início, assim, sem absolutamente nada em troca. Tipo, até os primeiros 40, 60 dias, o bebê não dá um sorriso pra ti. Tu tem que ter aquela dedicação, né? 24 horas, não dorme, enfim. Então, e é só o início da vida, fora o resto de toda a dedicação. E tu vê que é muito legal, muito bacana tu servir, parar de preocupar um pouco só contigo e começar a olhar um pouco mais o outro, sabe? Eu acho que te torna um ser humano tão diferente, assim, tão bom.
transforma de uma forma incrível. Eu acho que isso é uma experiência na vida que eu recomendo para todo mundo, de ter filhos, porque te muda de uma forma que é inexplicável, assim, começa a sentir, a descobrir um amor também inexplicável, que não existe nada que tenha palavras que consiga descrever o teu sentimento, sabe? Tu morre por aquela pessoa sem nem piscar, sem nem titubear, assim, sabe? É incrível. E uma das coisas que eu acho que tu trouxe, né, essa questão do controle, que naturalmente a gente sempre tem. E quando não tem, e quando vem os filhos, o que é esse controle? Exatamente. Eu gostava de ter aquela minha agenda tudo organizado, programado, pra saber exatamente do que ia acontecer, né? E dar conta de todo o trabalho, enfim. E depois que tu tem filhos, assim, sei lá, um deles fica com febre, outro quer dizer, ou se tem médico, enfim, né? E às vezes bem no dia que tem uma reunião importante, tem uma viagem importante, tem um compromisso importante. Por isso que eu falo da questão da intencionalidade e da escolha. Ter muito claro qual que é a sua prioridade, né? A minha prioridade é a minha família. Então, por exemplo, quando os meus filhos precisam de mim, independente do que eu tiver, eu largo tudo e fico com eles. Então, você sofre menos? Talvez, né? É fácil? Não, nem sempre é fácil. Porque às vezes tem coisas que são realmente muito importantes pra ti profissionalmente. Tu queria estar lá, queria fazer aquela entrega, mas não dá. Porque a tua prioridade são os seus filhos, né? Lu, eu ouvi uns gritinhos ali, né? Eu tenho um casal de amigos que já são avós e eles falam que a gente vai sentir falta dos gritos, dos choros, das brigas, que os teus ainda não começaram nessa fase, né? Mas de ter uma série de brinquedos, mas um quer exatamente aquele, o outro quer aquele também. Então, acho que eu quero te agradecer, Lu, assim, te agradecer nesse teu contexto de correria total, correria geral, né? De tirar um pouquinho do tempo da tua família, né? Para compartilhar com outras mães, com outras mulheres que às vezes pensam assim, ou isso ou aquilo, né? Não, eu consigo ter os dois em proporções, né? E eu queria assim que tu me desse um conselho para Luísa lá de 25 anos, né? De 25 anos lá, assim, ainda mergulhando no negócio, nem imaginando essa questão da maternidade. Qual conselho você daria para Luísa de 10 anos atrás, Lu? Olha, eu acho que seria... Deixa eu pensar. Deixa eu organizar o meu pensamento. Peraí, acho que a primeira coisa é nunca parar de investir em desenvolvimento pessoal, no sentido de se conhecer. Eu acho que esse é um dos maiores tesouros que você tem, independente da fase da vida. Independente, enfim, do momento pessoal ou profissional. Quanto mais tu se conhece, mais tu consegue entender quais são as tuas fortalezas e as tuas debilidades para conseguir lidar com elas, né? Dependendo da fase que tu vai passar. Então, acho que isso é a primeira coisa que eu diria, né? Outra coisa, se eu pudesse, se tem alguma coisa se tem algo hoje que eu poderia dar para aquela Luísa lá de 25 anos atrás, que eu gostaria de dar um pouquinho mais de maturidade também. Isso é uma coisa que a gente aprende, que algumas pessoas têm mais rápido, outras não. Mas eu acho que é algo que, independente da dose, sempre faz bem, né? Então, é isso. E eu acho que esses são os principais conselhos, sabe? Que legal. De realmente, assim, investir em desenvolvimento pessoal e pensar em maturidade. E outra coisa que pra mim também fez muita diferença hoje, né? Que antigamente, se eu tivesse me convertido antes, com certeza eu teria tomado escolhas e decisões bem mais sábias. E teria uma vida um pouco diferente, né? E talvez melhor que hoje em dia. Mas eu acredito que nada acontece por acaso. Tudo, exato. O Senhor vem na hora certa pra gente. E tudo acontece na hora em que deve acontecer, mas basicamente seria a questão de desenvolvimento pessoal. Maturidade e espiritualidade. Acho que são 6 pilares que lá atrás teriam feito a diferença caso eu tivesse descoberto isso com 25 anos. Mas, de novo, eu não sou bem desencanada em relação a isso. Eu acho que tudo que eu sou, tudo que eu passei, enfim, tudo que eu tenho hoje, que eu me tornei, é consequência das minhas escolhas, enfim, tudo tem um propósito também, então sou bem, não tenho assim de, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse
Nossa, Lu, e quanta coisa tu fez e tão rapidamente tu deixou tua marca também, né? É aquele negócio, né? Sempre tem aquele negócio. Se eu tivesse feito assim, talvez seria melhor. Se eu tivesse feito assado, talvez seria melhor. Sempre tem essa. Acho que o empreendedor ele tem essa autocobrança, que é natural, que acho que é isso que faz a roda girar, faz o crescer, né? Mas tem que ser dosado para não te deixar. Enfim, não te tirar de um estado emocional que vai prejudicar o teu negócio e a tua saúde mental, né? Até tem um empreendedor que eu sigo, que eu gosto muito do conteúdo dele, que é o Thales Gomes, que ele fala que empreender é uma rotina maníaco-depressiva, né? Então, tipo, de manhã tá super feliz, resultado legal, de repente, no meio do dia estoura uma bomba, aí chega no final do dia, meu Deus, deu tudo errado, sabe? Então, assim, é uma roda de, tipo, é uma... Dá-lhe autoconhecimento. Exatamente isso. Que legal. Lu, quero super te agradecer, Lu. Super te agradecer. Eu acho que inspira, né? Inspira com os erros, inspira com os acertos, com os, né? Então, e assim, deixa aqui pra gente onde é que a gente te acha, né? Tem o teu Instagram, onde é que a gente te acha? Sim, eu sou bem ativa no Instagram, né? Justamente como eu falei, tem que ser consciente das suas escolhas do seu tempo. Como o meu tempo foi um pouco reduzido, então meu foco maior é no Instagram. Né? É Luísa_Anjos. Eu tenho o LinkedIn também, mas é bem esporádico, assim, as participações que eu tenho por lá, justamente por conta de falta de tempo, né? E eu tô normalmente ou no meu Instagram ou no da loja, que eu use.shopluisa. Mas Legal. deixando uma mensagem final aqui para as mamães que estão nas dúvidas, né? Será que dá para empreender sendo mãe? Ou será que dá para empreender sendo profissional, independente, né, de não... Se dá para ser mãe sendo profissional, independente se for empreender ou não? Com certeza dá para fazer as duas coisas, sabe? Mas é um desafio grande, com certeza, mas vale muito a pena. Eu acho que te transforma e te desafia como nada na tua vida, sabe? E é incrível. Transformo. Acho que essa é a palavra de mensagem, né? Lu, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada pelo carinho. Super à disposição e que se tiver outras luzinhas aí que tiver alguma outra dúvida específica, quiserem me mandar mensagem também, só me procurarem no Instagram que eu tô bem à disposição também. Querida, obrigada, Lu. Obrigada. Ó, beijo grande. Com Deus. Fica bem. Bom descanso. Obrigada, Gomei.